preferência à frente dessa linha amarela aqui no chão, tá bom? Durante o passeio, se vocês quiserem fotografar ou então gravar vídeos, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar pra mim. Eu me chamo Rian. Começo aqui nessa primeira parte contando um pouquinho da história da máquina a vapor, que são as máquinas a vapor que vocês verão durante todo o passeio aí pelo nosso parque. E quando eu falo em máquina a vapor, qual que é a máquina que vem à mente de vocês? E aí? Os trens, boa, é claro, é inevitável, né? Os trens foram criados tem mais ou menos 200 anos, mas se nós formos rastrear a origem de toda essa história, de onde realmente tudo isso começou, nós voltamos 2000 anos atrás. Voltamos lá para Roma Antiga, no final do século I, quando Heron cria a Eulípila. Isso aqui é o primeiro experimento usando vapor. A Eulípila é basicamente uma panela de pressão, onde a pressão do vapor fazia uma bolinha girar. Só isso. A Eulípila não passou de uma brincadeira, e a verdade é que ela, assim como muita coisa daquela época, acabou simplesmente caindo no esquecimento. Para vocês terem uma noção, depois da Eulípila, se passaram 1600 anos até a humanidade achar um real propósito ao vapor. E esse propósito foi encontrado por esse inglês aqui, ó, Thomas Savery, no ano de 1689, quando ele cria a primeira máquina com interesse industrial. Naquela época o Savery, ele era dono de diversas minas de carvão mineral, realmente muitas minas. E quanto mais profundas essas minas ficavam, mais havia chance de ter infiltração de água, e era isso que acontecia. Muitas vezes o fundo das minas ficava completamente alagado, e essa máquina funcionava basicamente como um canudinho. Ela usava a diferença de pressão do vapor para o ar atmosférico para criar um vácuo e sugar a água daqui de baixo, jogando para fora. A máquina funcionava, sim, funcionava, só que ela tinha dois grandes problemas. A máquina era lenta e perigosa, então deixou de ser usada. Mas, com o passar do tempo, a máquina foi sendo aprimorada, até que Thomas Newcomen, em 1712, cria uma versão mais segura, uma versão que agora estava bombeando a água do fundo das minas. Só que essa máquina aqui, infelizmente, ainda era muito lenta, ainda era ineficiente. E quem chega para mudar tudo isso é esse escocês aqui, James Watt. Ele que hoje é considerado o pai da máquina a vapor. A verdade é que esse homem mudou completamente o mundo como era conhecido. Digamos que ele tenha criado o mundo que nós estamos hoje. Afinal, foi ele quem deu início à Revolução Industrial, criando o primeiro motor da história da humanidade, que é o motor que está aqui em réplica na frente de vocês. E foi usando o motor do James que o tal de Richard Trevithick cria o primeiro veículo motorizado. Lá na Cornualha, em 1801, ele pega o motor do James e o coloca sobre rodas. Essa máquina, no fim, tinha cerca de 2 metros de altura, pesava pouco mais de 1 tonelada e não passava dos 8 km por hora. A máquina foi criada inicialmente para andar na estrada mesmo, como se fosse um carro hoje. Só que não deu muito certo, porque após essa máquina andar 700 metros, a roda da frente, a menorzinha, acabou rachando. Por quê? Porque a máquina era muito pesada e o caminho era irregular. Então a roda rachou, a máquina caiu no chão e se desmanchou toda. E qual foi a solução para resolver esse problema? Modificar a máquina? Não. A máquina era perfeita. Já tinha sido construída com o metal mais resistente que ele conhecia. Então o que o Richard fez foi, na verdade, modificar o caminho. Ele resolveu colocar o seu veículo sobre um caminho pré-estabelecido, onde teria mais velocidade, estabilidade e tração. Vocês conseguem imaginar que caminhões? Alguma ideia? Isso mesmo, os trilhos. Ele coloca o seu veículo sobre trilhos. E tendo em vista uma máquina a vapor andando sobre trilhos, vocês devem imaginar onde essa história está chegando, né? Pois é, 100 anos depois, os trens já não eram mais novidade. As máquinas a vapor como um todo haviam dominado completamente o nosso mundo. E é aqui que essa história de quase 2000 anos vem de encontro com a nossa história. A história do mundo a vapor, que eu vou contar um pouquinho melhor no cenário aqui ao lado para vocês. E as moças que chegaram agora, sejam bem-vindas. Parque que vocês acabaram de entrar, dia 21 desse mês, completa 31 anos. E tudo isso graças à união desses 3 irmãos aqui da imagem. Eles são os irmãos Urbani, fundadores do nosso parque. Temos aqui Omar, Hermes e Benito Urbani. Os 3 irmãos foram criados pelo pai, Ernesto, aqui escorado,
foram criados dentro dessa oficina mecânica, onde Ernesto Urbani consertava diversas máquinas a vapor. Inclusive, vocês conseguem ver os três muito mais jovens sentadinhos aqui. Dentro dessa oficina, Ernesto realmente consertava toda e qualquer máquina a vapor, menos os trens, as locomotivas, porque para isso ele precisaria ter uma faculdade, né? Precisaria ter uma autorização do governo, mas ele só era mecânico de profissão mesmo. E foi aos 16 anos de idade que o filho mais velho do Ernesto, aqui na esquerda da imagem, Omar, que é também o senhor representado na estátua, aos 16 anos de idade, Omar decide que sozinho ia construir uma máquina a vapor. Ele decide que ia construir uma locomóvel. Vocês já ouviram falar da locomóvel? Não? Então só olha para trás. Essa máquina atrás de vocês é uma locomóvel de verdade. Essa locomóvel, ela trabalhou com Canela durante a década de 20. Tanto o nome como a aparência lembram uma locomotiva, né? Mas são coisas totalmente diferentes. Enquanto a locomotiva ela age como um veículo, um meio de transporte, a locomóvel é um motor. Reparem que as rodas de baixo não tem ligação nenhuma com a máquina em cima. Elas estavam ali só para movimentar o motor de um lugar para o outro, normalmente usando força animal. Essa máquina aí, ela pesa quase 4 toneladas, feita de puro aço e ferro fundido. E ela trabalhou com Canela durante a década de 20, movimentando sozinha uma serraria. Vocês conseguem imaginar uma criança de 16 anos de idade, sozinha construindo uma máquina de 4 toneladas? Não. Ele também percebeu que não ia conseguir isso na época, afinal, a maioria dessas peças ele não conseguiria nem carregar. Ainda mais onde é que ele acharia material para fazê-la, né? Por isso ele decide pensar um pouquinho menor e decide que ia fazer uma miniatura de uma locomóvel, uma réplica. E aos 16 anos de idade, riscando o chão com giz e reciclando sucata encontrada em volta da oficina do pai, ele faz a sua primeira miniatura. Uma réplica exata de uma locomóvel, uma réplica exata 100% funcional. E vocês não precisam se contentar com a imagem, tá? Porque é exatamente a mesma daqui na frente de vocês. A mesma, original até hoje. E até hoje, após 72 anos, se eu colocar carvão na fornalha e água na caldeira, ela vai funcionar perfeitamente. Nós só deixamos ela paradinha para preservar as peças. E foi fazendo essa réplica que o Omar, aos 16 anos de idade, descobre uma paixão. Foi a primeira, mas não foi a última. E quem teve a ideia de expor as miniaturas foi o irmão da direita, Benito. Digamos que ele tenha sido a mente empresária por trás de tudo. Foi ele que surgiu com a ideia de mostrar essas máquinas para as pessoas e contar uma história a partir delas. O irmão mais novo, que Hermes, gostou muito da ideia também, então sempre deu maior apoio aos outros dois irmãos. Inclusive foi o Hermes quem fez o trenzinho que todos vocês vão andar lá fora depois do nosso tour guiado. E é o trabalho da vida desses três irmãos que nós iremos conhecer a partir de agora. E nós faremos isso através de uma viagem pelo mundo. Viajaremos diversos países, conhecendo em primeira mão todo o trabalho da vida desses irmãos. E como nós iremos fazer uma viagem pelo mundo para as crianças, eu quero deixar aqui um passaporte. E aí, durante algumas paradas dessa nossa viagem, eu vou estar carimbando o passaporte das crianças, tá bom? Aí depois, no final do passeio, com o passaporte completo, é só vocês mostrarem para as moças da recepção para estarem ganhando uma lembrancinha, tá bom? Ah, gostei. E os adultos, estão todos com o passaporte em dia? Tudo certinho? Vou pedir que vocês não se preocupem, tá bom? No final a gente retorna para o Brasil. Não vou deixar ninguém perdido por aí. Fiquem tranquilos quanto a isso. A primeira parada da nossa viagem acontece no país de Gales, no Reino Unido. Então, eu pedi que vocês se preocupem das grades que eu já os acompanho. De 1941, e aqui nessa siderúrgica eu vou estar fabricando junto com vocês um ferro de construção, vergalhão, imagino que a maioria conheça, né? Usado para dar sustentação às construções. Já que aqui no parque eu infelizmente não vou poder estar trabalhando com o ferro, porque isso seria perigoso demais. Para eu poder derreter esse metal aqui, eu precisaria que o meu autoforno tivesse aquecido agora a quase 1600 graus, e bom, não teria como fazer isso aqui. Por isso ele está aquecido a 300 graus. 300 graus não é suficiente para derreter o ferro. Um local que sempre soube utilizar muito bem a força do vento. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as usinas eólicas com vocês, que é a forma que nós vamos hoje de transformar a força do vento em eletricidade. Primeiro, começo falando um pouquinho sobre o funcionamento dessas torres. Então, nós temos aqui então
Essas pás, elas que se movem com a força do vento. Aqui na parte de cima nós temos o aerogerador, ele que vai transformar todo esse movimento em eletricidade. E essa eletricidade para abastecer 4, 6 milhões de ao segundo, né? Para vocês terem uma noção desse tamanho, só comparar torre com as barcas, com as árvores. Ou se vocês preferirem, podem comparar também com o engenheiro corajoso em cima da primeira torre. Essas torres eólicas foram criadas pela NASA durante a década de 70 e foram inspiradas em molinos de carregamento, como esse aqui. Os molinos que há muito tempo já são usados lá para colher grãos, retirada de fósforos, também geravam eletricidade. No final do século XIX, eram colocados geradores para manter as baterias, no máximo 5 km. E agora, essa igreja da Europa, a gente vai colocar no mapa da Oceania. Os primeiros pedreiros italianos, de hoje, 1850, a fuga da Suécia, era extraída do solo na base da maneira italiana. Então, as esferas são todas privadas até a 20 km de calor. E aqui a pedra é estruturada. Aqui eu vou colocar música aqui. Ela vai ser estruturada. E quando você cai nessa pedra respiratória, se para a pedra e para o pai. Agora essa direção à tela do seu macio, do Japão, beleza, hoje em dia, ligada ao gerador que nos a universidade, então, se eu colocar uma também, tem mais ou menos forte separado na hora. Ou seja, sem eletricidade, mesmo forte, pegar o óleo, e as elétricas. Já filmei, né? A celulose é um componente que está contido aqui nas fibras desse vegetal. E lá na era do vapor, a celulose era extraída da madeira, ralando ela contra um disco de pedra, como vocês podem ver aqui. A madeira que eu utilizo aqui é o eucalipto, a madeira mais usada no Brasil para fazer papel, uma madeira de reflorestamento que também tem as fibras claras. E após essa madeira ser ralada, é adicionado água, virando essa mistura aqui, ó, uma mistura amarelada e bem diluída. O ideal da mistura são 90% de água e somente 10% de madeira ralada. Toda a mistura é colocada dentro de um tanque, onde eu adiciono também o corante verde. Optamos por fazer papel verde por ser uma das cores temáticas do mundo a vapor, mas na verdade ele poderia ser qualquer outra coisa, só mudar o nosso corante. A mistura em questão está sendo bombeada e através do bico injetor eu coloco na esteira. Temos agora uma camada verde se formando em cima da esteira e isso aqui já é papel. E para esse papel ficar do jeito que a gente conhece, basta secar. Para isso acontecer, o papel vai passar por alguns processos, começando por essa câmara vermelha. Temos furos debaixo da esteira que atuam como um aspirador, sugando até 50% de toda a umidade. O restante das etapas são todas cilíndricas. Primeiro, 2 grandes cilindros aquecidos a 80 graus cada um. Vocês podem ver que aqui, ó, tem filtros nos cilindros, esses outros aqui também tem, eles funcionam ali como uma toalha, segurando um pouco da umidade.
Aqui no meio nós temos também esses pesos coloridos que ajudam a definir a gramatura. E por fim, o papel termina de secar, passando de cima a baixo por um conjunto de 10 cilindros aquecidos a 100 graus cada um, para no fim o papel sair dessa forma aqui. Ele sai em tiras, sequinho e completamente pronto para ser usado. E aqui no mundo a vapor, eu não desperdiço esse papel. Carimbo ele, corto e dessa forma faço lembrancinhas para vocês. Aqui no caso já tem algumas lembrancinhas prontas, então vou passar entregando agora para vocês poderem levar para casa papel feito aqui, na que hoje é considerada a menor fábrica de papel do mundo. Não existe nenhuma fábrica de papel em funcionamento menor que a nossa, ou então que produz um papel menor que o nosso. Aqui, ó, pessoal. E reza a lenda, se guardarem na carteira, o pessoal te conhece da vida. Aí, ó. Enquanto eu vou entregando papel, vocês querem fazer alguma pergunta, vocês tiver alguma dúvida? Pega um lá pra você. Pega lá pra mim. É lindo. Depois vai ficar caindo sobre ela, vai triturar ela. E como vocês podem ver, os peões estão sendo movimentados pela roda d'água. E como resultado final, eu dei aqui uma erva mate prontinha para ser usada. E uma roda d'água mais moderna, nós veremos aqui ao lado, na Rússia, uma usina hidrelétrica. Aqui, a nossa roda d'água está sendo utilizada para gerar eletricidade. Como é que funciona aqui, pessoal? Nós temos um rio que é represado. Reparem no canto esquerdo da represa, tem uma queda da água. É só para ela não transbordar, porque a água que a gente realmente usa passa por aquelas grandes tubulações, isso mesmo. E é trazida até a roda d'água, fazendo ela girar com muita velocidade. E usando uma correia ligada ao gerador, o gerador é ativado, abastecendo a luz dos postes e também das casinhas, como vocês podem. Eu trabalhei em usina. Trabalhou em usina? Aqui no Brasil é muito comum, né? No Brasil que é o nosso país, a gente está na Rússia, nós falamos um pouco de milho. Vamos começar colocando o grão do milho aqui dentro do moinho. Esse grão vai ficar entre duas palmas de pedra. A de baixo que é fixa e a de cima que é móvel. E quem vai movimentar essa pedra aqui é a roda da água. O grão é triturado, peneirado e dividido em duas partes. Nós temos aqui a parte mais fininha, que é a farinha de milho, usada, por exemplo, para fazer a polenta, o cuscuz, o fubá. A polenta, inclusive, foi criada aqui mesmo na Romênia. E a parte mais grossinha ali usada para fazer a canjica ou então a quirela. Nessa parte das rodas d'água, pessoal, se ficar com uma dúvida, a principal função desse trator aqui era arar o solo. E ele fazia isso usando maquinário que estava ligado à parte traseira do trator. E quero agora que vocês reparem naquele maquinário. Reparem que ali atrás tem um cachorrinho deitado, né? Bom, a verdade é que esse cachorro não tem absolutamente nada a ver com o processo, mas isso é preguiçoso mesmo. Mas eu quero que vocês reparem no recipiente que ele está deitado. Reparem que ali eram colocadas algumas pedras. Essas pedras fazem peso. E é justamente isso que vai definir a profundidade em que o solo é arado. E agora que nós vamos o nosso trator, podemos todos retornar ao Brasil. Depois de termos viajado diversos países do mundo afora, retornamos para a cidade de Canela. Estamos em Canela em 1939, época que a economia da cidade era movimentada pela indústria madeireira, então tinham realmente diversas serrarias como essa funcionando simultaneamente aqui na nossa cidade. E aqui em Canela, na última parada da nossa viagem, eu quero estar fazendo o último carimbo no passaporte. A árvore extraída, utilizada, era araucária, uma árvore que hoje, desde 2008, é protegida por lei. Então, seus galhos eram retirados e, como resultado, tinham-se as toras. Essas toras sofrem um intrincado processo aqui na minha serraria. E para estar movimentando a serraria, eu utilizo o motor a vapor. A locomóvel basta liberar a pressão do vapor para ter o movimento completo da minha serraria. Completamente a casca da tora. Depois nós retiramos as pontas e através de uma série de 5 serras, essa tora é dividida em pedaços mais finos, ganhando formato de tábua.
Mas aí, por fim, essa tábua é revelada. Porém, a tábua ainda não pode ser usada porque está úmida, tem que secar. E para isso é enviada dessa forma. Onde está paradinha ali, secando na sombra durante 60 dias. E após esses longos 2 meses, as tábuas estariam completamente prontas para serem comercializadas, então utilizadas. E foi justamente pela necessidade de exportar madeira com uma maior eficiência que os trens chegaram aqui na cidade de Canela, primeiramente ligando Canela até Taquara, então ao restante do nosso estado. Até que essas linhas férreas acabaram sendo extintas em 1963. E vocês vão conseguir ver essas linhas férreas. Se vocês repararem, lá no começo, a entrada do mar tem uma maquete bem grande. Ela mostra o caminho que era feito de Porto Alegre até Canela, através dos trens, nas cenas atrás do chegava a mulher do mar. E pessoal, é aqui mesmo, retornando para a cidade de Canela, que o nosso enviado chegou. É aqui então eu tenho descanso para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado pela. Tá andando de quê? Trem. De trem.